Vem com a gente, mais um semanário, hoje o semanário número 58, semanário pré-carnaval, Claudemir Pereira. Estamos na sexta-feira que antecede o carnaval no Brasil todo, né? Inclusive em alguns países aí também comemoram o carnaval e tal. Inclusive o carnaval é pauta hoje aqui no semanário, fica até o final, que será a nossa ou vai embora, pauta. Se tu não gosta de carnaval, vai embora. Ah, mas não gosto de carnaval, mas às vezes gosto de treta. E carnaval em Santa Maria tem treta. Olha aqui, ó, Claudemir Pereira. Tem teta também no carnaval. Ah, isso em todo o Brasil sempre tem. É algumas guardadas, outras não, né? Mas tem, sempre tem. Tirem as crianças da sala. Aqui, ó. A primeira pauta, Claudemir Pereira. Senhor. É algo que eu não achei que eu fosse ver tão cedo. Eu sempre acho que isso pode acontecer com qualquer partido, em qualquer tipo de disputa. Vamos aí, né? Temos Geraldo Alckmin, vice-presidente do presidente Lula. Então tudo pode acontecer. Mas isso eu achei que eu fosse ver tão cedo. Que é o PL votando no PT. Na verdade, não foi bem isso, mas em todo caso. Eu sei. É que eu tenho um pezinho no sensacionalismo. Acho que botou os dois pés no sensacionalismo. E mais uma mão. E mais um braço, é. Olha aqui, ó. A questão é a seguinte. Na última terça-feira, na última sessão da Câmara de Vereadores. Na última não, né? Porque. Sim, tem mais uma depois e tal, mas Na última terça-feira, então, na Câmara de Vereadores, foi formada a CPI da Corsã-Aegea, que também tem mais isso ainda, não é bem uma CPI, né? É um colegiado, mas o pessoal está chamando de CPI para facilitar o entendimento, mas é isso? CPI. É CPI? É CPI. Bom, então eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que é um colegiado e tal. Essa comissão foi formada por 3 vereadores, tá? Sim. Todos os vereadores votaram e elegeram esses 3 para formar a comissão. Tobias Calil, presidente da comissão, tá? Sérgio Sequim, vice-presidente da comissão, e Ellen Cabral, relatora da comissão. Muito bem. Até aí tudo bem, tudo certo. Só que na hora da votação, Tobias Calil, que é do PL, votou na vereadora Ellen Cabral para integrar a comissão. Vereadora Ellen Cabral, que é do PT, por isso a brincadeira de que o PL votou no PT. O vereador Tobias Calil justificou dizendo que ela foi a única que chegou até ele e pediu voto. Provavelmente antes da legislação ela chegou, Tobias, vota em mim, eu quero integrar a comissão, alguma coisa nesse sentido, e ele atendeu o pedido e votou. E ainda brincou no seu voto que ninguém mais fez isso, nenhum outro membro da Câmara pediu para ele votar. É um ingênuo. Né? Me lembro de uma história de uma vez um vereador, que não vou dizer o nome, não é mais vereador, se enganou na votação para presidente da Câmara. Se enganou, Se enganou. Bah, votou errado. Deixa pra lá, não vamos... Não vamos ressuscitar mortos. Ó, e na tribuna o vereador Tony Oliveira brincou, na hora que ele foi fazer o voto dele, brincou que viveu o suficiente para ver o PL votando no PT. Foi aí que eu tirei a minha brincadeirinha sensacionalista. Amplos detalhes disso aí, se vocês quiserem, aqui a gente vai dar opinião, mas amplos detalhes sobre informação você pode procurar. Isso, perfeito. Uma matéria, uma reportagem grande. Extremamente completa. Do Michael Rosal no site claudemirpereira.com.br. Bota lá na lunetinha, você está vendo sexta-feira, isso foi publicado na madrugada de quarta, se eu não estou enganado. Talvez você não ache na primeira página, bota lá na lunetinha lá em cima, assim, Corsã, e vai vir todas as matérias da Corsã, inclusive por enquanto tá na destaque ali, né? Mas sim. Aí depende do dia que você for ver. Aliás, acabei de cometer uma gafe linguística, né? Eu falei que a matéria é extremamente completa. Se ela é completa, não tem como ser mais ou menos completa. Completa é um adjetivo que refere-se à plenitude. Então, é mais ou menos que nem assim, é extremamente, é muito perfeito. Eu vejo sempre as pessoas falando assim, é muito perfeito. Perfeito é perfeito, não tem como ser muito perfeito ou pouco perfeito. Então, perdão aí aos nossos telespectadores. Tem um monte de coisa aí que eu começo a me irritar mais. Pela minha gafe linguística. Mas essas eu não me irrito mais. E aqui... Então deixa eu falar esse troço do PT aí. Do PT, do Tobias Calil votar no PT. Não é a primeira vez que o PL vota com o PT. Como também não é desusual, não é inusual, desusual é horrível, inusual a esquerda votar com a direita em determinadas questões locais. Isso, em questões locais, eles brigam muito na hora das moções, aquelas que ninguém dá mínima para isso aí, a não ser eles próprios. Quem é que vai estar interessado? Inclusive, o Fidel Castro, uma vez, recebeu um
uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores. Ele comprou uma pia nova em função disso, para dormir em cima. Mas, enfim, isso veio para mostrar que não é novidade, os caras se repetem. Essas moções, esse troço aí, existe. O Fidel Castro era vivo, portanto faz um punhado de anos. Quem diga que o Fidel Castro ainda é vivo. Pois é. Mas enfim. Ai, isso me cansa, como diria minha amiga Eni Celidoni, que diz, que cansei. Assim que me cansa também. Estou nessa, Eni. Eu tenho uns assuntos que simplesmente me cansam. Cansa. Então deixa assim. Mas o que ocorre é que, na verdade, em assuntos locais, isso é uma coisa. Assuntos locais, PT vota com o PL, vota com o PP, vota com o MDB, vota com o governo, vota com o que for. Assim como o que for, vota com o PL, ou com o PT. Não há exatamente uma divisão muito grande nisso aí, a não ser quando a questão é ideológica. Já neste caso específico, o que houve foi uma conjunção de esforços no sentido de desgastar o governo. Uhum. Por quê? Porque já houve a CPI é recorrente da Corsã. Houve uma CPI que eu não me lembro como é que terminou, se foi aprovado, não foi aprovado, mas o material foi para o Ministério Público e a relatora a relatora ou a presidente? Era Helen Cabral. Portanto, vou te confessar uma coisa, não há ninguém lá, à exceção talvez do Tobias, que conhece mais a questão da Corsã do que Helen Cabral. Uhum. Então seria uma estupidez não utilizá-la nisso aí. Agora, outra coisa, se eu não estou enganado, o voto não foi de vereador para vereador, tá? Foi de partido para partido. Olha, até vou abrir Procura tua página aqui. Tu vai procurar. Porque eu tinha... Ali, vai achar 10, 11 votos, não 21. Uhum. Porque são votos de partido. Então o PL não... Está certo dizer que o PL votou no PT. Mas não está certo dizer que o... Me puxou a orelha e depois agora corrigiu de novo. Mas aqui, ó. Os votos, tá? Na verdade... Vai aí. Como as bancadas votaram. Exatamente. Então as bancadas votavam no nome, exatamente. Na verdade. Tá? Então quem votava, na verdade, era o líder da bancada. Isso, o líder da bancada votava em um vereador. Até tem aqui, se quiser, quer que eu diga quem é rapidinho. Sim, pode ser. O PT votou na Helen Cabral, o PSDB votou no Sérgio Sequim, o MDB votou também no Sérgio Sequim, União Brasil votou na Helen Cabral, Republicanos no Sérgio Sequim, PCdoB na Helen Cabral, PDT na Helen Cabral, Podemos no Sérgio Sequim, o PL na Helen Cabral, PSOL na Helen Cabral, o Novo no Sérgio Sequim e o PP no Sérgio Sequim. Então, os partidos, ou seja, só teve voto os partidos alinhados com o governo, mais ou menos, mais alinhados, os partidos mais alinhados com o governo votaram no Sérgio Sequim do PP, que era o nome que eles queriam por sua experiência e tal, para ter condições. Eu acho que está bem colocado, sabe? Acho que está bem. Tirando a questão de política... Aí é que tá, tem um rescaldo. Agora, o problema para o governo é que, por uma coincidência, e nada coincidente, a maioria da comissão é de oposição. Uhum. O Tobias Calil não reza pela cartilha do governo, pela direita, e a Helen não reza pela cartilha do governo, pela esquerda. E aí, o objetivo, na verdade, da CPI... Primeiro, qual é o caso determinado da CPI? Também está na matéria que eu esqueci agora aqui. É uma coisa tão etérea que vale tudo. Mas ninguém fala lá em, por exemplo, revisar o contrato de concessão. E nem vai fazer isso. Por quê? Porque para revisar o contrato de concessão seria abrir mão de uma série de coisas que já aconteceram e também impedir, eu não estou dizendo que se deve, não estou fazendo juízo de mérito, estou dizendo apenas em relação ao que foi definido. Não há como revisar o contrato. Por quê? Porque não há plano B. O que vai acontecer? Tá bom, vamos rescindir, a comissão pode propor. Aliás, a comissão que não tem poder resolutivo, tá? Uhum. Ela vai encaminhar para o Ministério Público o seu resultado, vai condenar politicamente, ninguém vai impeachar o prefeito, coisas assim. Então, o que acontece? Acontece que ninguém vai revisar o contrato de concessão. Qual é o motivo determinado? Já achou aí? Já, está aqui, ó. O fato determinado é investigar os problemas no abastecimento de água e esgotamento sanitário, suposto uso de subterfúgios e manobras feitas por insuficiências técnicas na solução dos problemas, fiscalizações, cobranças abusivas e autuações irregulares por parte da empresa Corsã
no município de Santa Maria. Então não é, como tu disse, o objetivo final revisar o contrato, e sim estabelecer essas investigações aí e tentar... Coisa nenhuma, é uma coisa tão genérica, tão... O objetivo da CPI, então, real, é desgastar o governo. Que, aliás, o vereador Tobias Calil, na bancada, na tribuna, depois da formação da CPI, mandou um recado, e aliás quero falar sobre isso também, mandou um recado para o líder do governo, Givago Ribeiro. Ele disse, abre aspas, essa CPI, líder do governo, não é para perseguir o governo, é para fazer justiça pelas pessoas que estão sendo trituradas pela Corsã, desrespeitadas e humilhadas. Eu vou dizer duas coisinhas só duas coisinhas, e prometo me calar para sempre, para todo sempre. Não, tem mais meia hora de nesse programa ainda. Pelo menos sobre a Corsã. Ah, tá. Primeiro, Tobias Calil era secretário e adorava, e não era só ele, tá? Os balões. Lembra? Sim. Quem era o patrocinador da festa? Da festa do balonismo? Um dos era grandes. Corsã, né? Corsã. Então, uma coisa é você... Por isso que é desgastar o governo. Quando você é governo, você corre esse risco. Agora, quando você não é governo, você corre o risco de ouvir isso que o Claudemir está dizendo. Quando você era governo era uma coisa, e quando você não é governo é outra. Mas isso é da política, eu não estou criticando nem nada, só estou deixando claro como é que é a situação. Segunda coisa que eu queria dizer, eu não gosto do trabalho da Corsã. Acho que é um trabalho ruim. Não gosto. Mas o fato de eu não gostar do trabalho da Corsã não quer dizer que eu quero acabar com a Corsã. Eu quero acabar com a Corsã privada. Porque eu acho que a Corsã tem que ser... A água tem que ser pública. Eu já disse isso aqui várias e várias vezes. A única coisa que eu sou contra privatizar é a água. A água. Até o abastecimento de esgoto e tal, tudo bem. A água não. A água é pública. Ou deveria ser pública. Então, não me venha como não me venhas, como diria um amigo meu. Não me venha como não me venhas, porque a mim ninguém conversa. Tudo isso aí é política. E não é ruim, tá? Se resultar algum benefício. Se, por exemplo, a Corsã passar a atender melhor, se, por exemplo, a Corsã passar a resolver os problemas estruturais que tem e não visar o lucro imediato, pensar no longo prazo de 30 anos, eu já fico feliz. Porque tem outros. Sabia que está tendo no fim aí uma concessão pública das mais importantes que afeta diretamente Santa Maria? Opa! Te peguei. Opa, qual? A da versão férrea. Ah, sim. 97. 27. Tá aí. Daqui 2 anos. Daqui a 2 anos. São 30 anos. E aí, acabaram com a ferrovia no Rio Grande do Sul. Vão embora ou vão continuar? Como é que vai ser? Tem que renovar a concessão. Tem que ter... Mas aí tem que ter habilidade de quem foi negociar para dar uma mexidinha ali nas cláusulas, né, Claudemir? Claro. Fazer algumas exigências aí, porque a gente viu como é que ficou com essa última concessão. Então eu já misturei as concessões aí, mas só para dizer que as pessoas não dão muita conversa para concessões públicas, mas deveriam dar. Porque em um momento o contrato acaba, e quando o contrato acaba, às vezes você está vivo. Se você está morto, não tem. Eu, por exemplo, no contrato da Corsã, acho que eu não vou estar vivo quando terminar. São 30 anos, você tem que durar mais. São 2016. 2016 eu tinha, não interessa quantos anos, mas. Ótimo, eu tenho que ter quase 100 anos para poder ver o fim da contrato da Corsã. Não verei. A menos que seja rescindido antes, coisa que eu acho improvável. Claudemir, e ainda sobre, tá? Só pra gente, antes da gente mudar de assunto rapidinho, ainda sobre essa questão da CPI da Corsã, ficou um rescaldo sobre o líder da bancada do governo, na Câmara, o vereador Givago Ribeiro, porque em off, a matéria no site, Claudemir, feita pelo Michael, dá conta de que alguns vereadores criticaram o vereador Givago Ribeiro pelo que, segundo eles, teria sido uma falta de habilidade política, porque eles teriam sido derrotados, digamos assim, na formação dessa
dessa CPI, não tendo nenhum vereador membro do governo fazendo parte desse grupo. E aí, queria saber a tua opinião sobre isso. Vou trazer aqui, a minha opinião não existe, mas eu tenho uma coisa aqui que eu recebi aqui para dar um contraponto. Opa! Eu recebi casualmente, na hora que nós estávamos gravando esse programa, eu recebi um pouquinho antes de um amigo, que eu não vou dar o nome, mas eu não sei se está assessorando o Givago, mas é próximo ao Givago e é meu amigo. Uhum. Bom dia, Claudemir, tudo bem contigo? Acabei de ler tua matéria. Ele já se enganou. Depois, mais adiante, ele veio, não foi tu, desculpa. É que o Edil ali no título, quem lê pensa que foi tu que escreveu, né? Eu achei, essa aqui é do Claudemir, quando eu entrei eu vi que era do Michael, mas o Edil ali no título dá essa... Só editei. Editar significa titular. Meus repórteres têm orientação de me dar títulos, sugestão de títulos, mas afinal, até por uma questão técnica, claro, colocação no espaço lá, eu tenho que, às vezes, mexer. Bom dia, tudo bem? Acabei de ler tua matéria e posso te dizer com toda a convicção, mesmo respeitando muito tua capacidade de avaliação, quando ele está dizendo isso, ele está se referindo ao Michael, não é? Sim. Eu não sabia ainda, mas foi o Michael. Porque eu não quero crer que ele não pense o mesmo do Michael, né? Sim. Então, ou tuas fontes estão te usando para atacar o Givago, ou estão absolutamente desinformadas. Na verdade, tem que fazer uma culpa, a matéria está pelo Michael, tá? Depois é isso aí, tá? Então ele vai fazer contato com o Michael, sei lá o que eles vão falar. Mas eu acredito no Michael, tá? Aí é que tá. A matéria não diz nada. Isso é uma coisa que as pessoas ainda... Nós já estamos em 2025 e as pessoas ainda não entendem. O jornalista ele escreve com base em dados, assim deveria ser, né? Com base em dados, fatos e relatos, né? Então aqui, a matéria inclusive traz aspas de pessoas, do que as pessoas disseram, ou seja, não é o Michael dizendo, nem o Michael fazendo juízo de valor sobre o que ele viu, e sim relatando o que disseram a ele. Vou dizer mais uma coisa, é a matéria mais lida da quarta-feira. E não poderia ser diferente. Porque olha aqui, longe das outras. Porque olha aqui, ó. Tem aspas, as pessoas elas pediram, e o jornalista tem o direito de fazer isso, pediram para não serem identificadas, mas o repórter provavelmente perguntou, tudo bem, tu não quer ser identificado, mas eu posso divulgar o que tu disse? Sim, tu pode divulgar o que eu disse sem me identificar. Ok, então eu vou fazê-lo. E aqui está, quem quiser então, não vou ler aqui, quem quiser pode entrar no site do Claudemir Pereira e ler a matéria, ali mais da metade para o final tem a citação das pessoas, né, dos vereadores que foram ouvidos pelo Michael, citação entre aspas do que eles disseram a respeito desse fato do vereador Givago Ribeiro. E também não concordo, nem discordo, não tem que discordar, nem concordar, nem achar que é verdadeiro ou não, só que foi relatado o fato lá na matéria e é isso só que a gente está trazendo. Tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente para a segunda pauta, Claudemir Pereira, que é uma pauta que me divide. Olha, o coração, Claudemir. Só para trazer informação aqui, na quarta-feira, metade dos leitores leram as outras matérias e metade leram essa. Pois é. Ai, pois é. Mas eu tô cansado. Isso que tu nem foi sensacionalista, né? Não fui no título. Não foi como eu. Se tu tivesse sido, tinha o dobro dele. Olha aqui, Claudemir. Na madrugada do último sábado, porque sim, o semanário traz as principais notícias da semana, mas a semana começou na madrugada de sábado para domingo, porque quando virou a meia-noite já era domingo desta semana. Né? Porque a semana, na verdade, começa no domingo. Exatamente. Então aqui, Claudemir, a pauta é a Operação Sossego Público, que foi deflagrada na madrugada do último sábado, tá? Força-tarefa, que teve ali, contou com... Depois eu vou ler direitinho aqui quem que integrou essa força-tarefa, para não deixar ninguém de fora. Mas é uma força-tarefa integrada que percorreu estabelecimentos e locais de bairros e do centro de Santa Maria para coibir casos frequentes de denúncias de perturbação do sossego público, essas denúncias que vêm aí numa crescente nos últimos tempos. Então a prefeitura foi lá, junto com a Brigada Militar, fazer essa operação, tá? E além disso, enquadrar também pessoas que estivessem infringindo a Lei Seca Santamariense, que é aquela lei aprovada ano retrasado? Foi em 2023 já, né? Ano passado. Não lembro. Não, eu acho que ano passado ela completou um ano, não foi? Então tá. Eu acho que foi aprovado em 2023. Final de 2023. Isso. Exatamente, finalzinho de 2023, acho que ela passou a valer ali no início de janeiro, aí eu não sei. Mas
é aquela lei que foi aprovada, né? A Lei Getúlio. A Lei Getúlio, a Lei Seca Santamariense, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos depois da meia-noite, tá? E a Força-Tarefa teve ênfase nos bairros Lorenzi, Patronato, Fátima, Rosário, Bonfim e Salgado Filho, que são alvos das principais denúncias. E participaram da operação a Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, ó, trabalhando já, fiscais de postura da Secretaria de Licenciamento e Desburocratização e também policiais da Brigada Militar. E aí a pergunta que não quer calar, Claudemir, tu tá sofrendo com perturbação do sossego público no teu novo endereço? Não estou sofrendo. Não? Lá tudo... Já não sofria antes também. Tudo tranquilo. Embora eu morava perto do Parque Itaimbé, acontece o seguinte, depende de como você recebe as coisas. Eu não sou festeiro, mas eu reconheço que as pessoas podem ser festeiras. E há locais para isso. E o Parque Itaimbé é um bom local, afinal de contas é aberto, para não fugir da provocação. Eu sei que tu mora ali perto. Eu vou dizer uma coisa. A minha questão é só com o volume exagerado. Só isso, que algumas atividades que acontecem ali têm um volume exagerado. Não sendo exagerado, o volume está tudo certo. Eu sou um dos poucos caras da mídia que era favorável à Lei Getúlio. Aliás, eu conheci aqui no Sala do Debate, meu querido, virou meu amigo, Getúlio de Vargas, delegado da Polícia Federal. E quando ele assumiu lá, eu não tive coragem de publicar, mas quase que eu escrevi. Agora a Lei Getúlio vai funcionar. Mas olha... Porque é uma lei aparentemente antipática. Era aparentemente antipática. Não, ela é antipática. Não é antipática. Ela é antipática. E vou dizer mais, ela é elitista também. Eu já defendo esse ponto aqui. Não que eu não tenha ficado feliz com ela. Por isso que eu digo que é uma pauta que me divide o coração, entendeu, Claudemir? Porque o meu lado jovem... Ninguém está proibido de consumir bebida alcoólica, pode se emborrachar à vontade, desde que não seja em local público. Pois é, mas nem todo mundo tem condição financeira de consumir bebida alcoólica em algum lugar que não seja público. Não tomar essa discussão. Né? Então, tu tá liberando para pessoas de classe média alta bebam depois da meia-noite. E quem não beba em casa. Mas em casa nem sempre dá. E aí vai. A Lei Getúlio existe e agora vai ser cumprida pelo próprio. E é claro que tem aquele caso assim, né, da pessoa que chega em casa, tarde da noite, bota a cadeira de praia na frente na calçada na frente de casa, vai tomar uma cervejinha. Eu não sei, via de regra, essa pessoa poderia ser autuada, mas existe um bom... Não veio com via de regra? Não. É verdade. Que saco isso aí, tio. Começa a ficar pensando bobagem. A rigor, esta pessoa deveria ser autuada, mas o bom senso da fiscalização não vai, né, proibir uma pessoa de tomar uma cerveja sentada na calçada de casa. Exatamente. E não duvido que alguém seja punido por isso. Duvido. Também acho. E vou dizer mais. Dado o fato de que as pessoas passaram a cumprir e não houve chiadeira, como regra, tá? Então, como regra, passaram a cumprir. Eu não vou usar o guia de regra, mas é a pau. Como regra, passaram a cumprir, não vi nenhuma chiadeira por conta disso. Você viu alguma reclamação por causa disso? Não, mas aí que tá... O teu elitismo foi para as cucuias. Foi uma lei que proibiu uma coisa para resolver outra, né, Claudemir? Porque o problema não é o consumo de bebida alcoólica. O problema é o sossego público. O que se identificou? Não tem como proibir as pessoas de estarem na rua. Então, mas elas se juntam para fazer o quê? Para beber. E bêbadas elas fazem o quê? Arruaça. Então, vou proibi-las de beber. Inteligente foi, claro que foi. E a gente nota a diferença. Não, e o interessante é que agora está sendo cumprida, né? Não, mas já era. Não, cumprida que eu digo é fiscalizado. Fiscalizado sim, porque cumprida eu notei uma diferença gritante. O meu termômetro e aí os nossos espectadores podem concordar ou discordar de mim, mas o meu termômetro é a quantidade de carros com música alta transitando de madrugada nos finais de semana na cidade. Diminuiu absurdamente. Eu moro num lugar que de 10 em 10 minutos passava um carro com uma música alta daquela de tremer a janela. Hoje já não acontece mais, é muito raro. Passa um por madrugada, passa dois por madrugada, né? Então tu já nota... Acho que tu tem que te mudar. Não, agora eu não vou me mudar mais. Mas tu já nota, é que eu me mudei para a mesma rua, entende? Então eu tô há muitos anos vivendo na mesma rua, só que em endereços diferentes ali, uma quadra para cima, uma quadra para baixo. Então, o que eu noto é que teve essa diminuição, ou seja, o pessoal já entendeu, não podemos beber na rua, não adianta sair a farrear por aí, vamos achar um lugar e vamos se encostar. Né?
Então resolveu. Não sei se resolveu, mas diminuiu bastante. Não, reduziu bastante e com a fiscalização vai acabar. Porque agora, se o Getúlio não fiscalizar a própria lei, vai fazer o quê? Aliás, um bom trabalho está fazendo o Getúlio, tá? Eu posso discordar pontualmente de alguma coisa, mas como regra, está funcionando bem. É uma das secretarias novas que está funcionando. Porque às vezes ter secretaria e virar um burocrata só não resolve nada. Eu só tenho o que eu disse mais cedo que me divide o coração, é porque o meu lado velho que gosta desse silêncio está amando tudo isso. Por mim, podia proibir de beber qualquer horário do dia, não só de madrugada. Só que, por outro lado, Claudio, Santa Maria é uma cidade jovem. E depois da Kiss, ela já deu uma... Já veio numa descendente, assim, de tu ver a gurizada na rua. Eu sempre brinco com a minha esposa, se a gente vai em algum lugar no sábado à noite, na volta a gente passa por alguns pontos e eu falo assim, nossa senhora, isso aqui na minha época tava fervendo, a gente não conseguiria passar de carro aqui. E as ruas desertas, os lugares todos desertos, vazios, tu não vê mais a juventude na rua, sabe? E claro que incomoda muitas pessoas, incomoda, mas também era legal ver a gurizada na rua, tu entendeu? Os estudantes na rua. E aí eu fico com essa coisa, pô, será que Santa Maria tá virando uma cidade antipática, chata e que não acolhe mais os jovens? O jovem não se sente mais acolhido em Santa Maria? Não é verdade. Porque agora, claro, tantas restrições... Pessoas. Eu, por exemplo, não sou da noite e tal, então para mim fica mais fácil. Eu reconheço. Agora, eu tenho um problema sério chamado cebola. Eu odeio cebola. Isso daqui faz fiasco. Se sente o cheiro, eu saio cuspindo, não importa onde, que palácio. É mesmo, que palácio eu estiver. Então eu tenho alguns hábitos. Por exemplo, eu adoro pastel de carne, mas só pode ser feito na minha casa. Porque é o único que não vai ter cebola. Eu controlo a cebolança. Na casa da minha mãe tu poderia comer pastel também, Clamir. Ela usa, mas ela pica tão picado que tu não vai nunca. Não adianta. Agora, se eu sentir... Não vai sentir porque derrete, desmancha. Não correria o risco. É bom. Não correria o risco. Se fosse a tua mãe, a dona Fincante. A dona Fincante. Agora, não vou explicar quem não viu os programas anteriores. Vai ter que achar agora qual é o programa. Vai ser difícil. Vai ser difícil. E aí é o seguinte, ontem, não interessa que dia era da semana ontem, tá? Eu reuni 2 jovens na minha casa. Um de 22 e outro de 21. Comemos umas pastelanças, fizemos uma pastelança que era uma maravilha. Entendeu? Quer dizer o seguinte, bebi uma cervejinha em casa. Eu sei, mas é que nem toda casa tem estrutura ou tá feita. Eu digo isso porque eu lembro do tempo que eu era piá, entendeu? Então a gente tinha ali, ó, por exemplo, na minha casa, se eu quisesse fazer alguma coisa, os meus pais receberiam a gente bem, podem vir. Tinha a casa de um outro amigo meu também, que a porta sempre aberta, mais uns 2 amigos. Mas tinha amigo que era assim, não podia passar nem perto, aqui em casa não e tal. E aí o guri ia fazer o quê? Vai ficar trancado em casa? Não, ia pra rua. Então a gente ia, eram outros tempos, mas a gente ia muito pra rua. E a gente encontrava as pessoas na rua e no verão parecia que tinha tanta gente na rua de noite quanto de dia. Mas era outra época, eu compreendo isso também. Mas eu fico às vezes meio tristonho de ver como é que está a situação na cidade em relação ao movimento. E aí tem a ver com o Getúlio, tá? Não. O problema do Getúlio, não, vou explicar. O problema maior não é a bebida, é a insegurança. É a preocupação que a gente tem. Eu, cada vez que meu filho sai, eu morro de medo. E não porque ele bebe, porque até nem bebe. Pelo menos me diz que não bebe. Mas os outros... sempre os outros. Verdade. E a terceira pauta, Claudemir? Tem ainda uma terceira pauta. Tem uma terceira pauta, essa aqui é a mais complexa. Mais complexa? Não é complexa, mas é a mais nostálgica. Deixa eu avisar que hoje nós estamos pobres, que não tem nem água. Hoje não teve água, Verdade. É que hoje eu cheguei atrasado e daí a gente começou a gravar rápido e esquecemos a água. Então tá, vamos em frente. Olha aqui, ó. A terceira pauta não poderia ser outra, inclusive anunciei no início do programa que ela chegaria, que é o Carnaval de Santa Maria. O Ziriguidum. Afinal de contas, Claudemir Pereira, o que aconteceu com o Carnaval de Santa Maria? Já são 10 anos sem Carnaval de rua em Santa Maria. Eu que sou de uma família muito carnavalesca, me lembro eu pequenininho, indo para a Avenida Liberdade. Qual era a escola de vocês? Não, eu não... A família? Não, a minha família
quando eu era pequeno, se eu não me engano, era Império da Zona... Não era Império da Zona Norte. É uma que não existe mais. Bom, agora me falou. Eu até perguntei esses dias lá em casa, já esqueci. É porque a minha avó e meu tio chegaram a ser presidentes dessa escola uma certa época, mas é uma escola que não existe mais. Eu achava que era da Vila Brasil, mas eles me corrigiram e disseram que não é. E aí, quando eu era jovem ali, minha mãe e meu pai, eles juntavam toda a família, os amigos, compravam um camarote, dividiam um camarote, a gente ia para a avenida, na época do prefeito Evandro Bera, aquela loucura toda. E era muito legal. E tem muita criança hoje em dia, Claramir, que não sabe o que é carnaval mais. Criança santamariense, porque já faz 10 anos que a gente não tem, não consegue... E não vai pro clube, não tem carnaval de clube. Não tem carnaval de clube, não consegue conviver mais com o carnaval. É exceção dos exemplos, tá? Não vou... Eu vou dar um exemplo. Os meus filhos foram ter contato com o carnaval pela primeira vez agora, porque eu, como coordenador de comunicação da CDL, a gente teve a ideia de relacionar o Liquida Santa Maria com o carnaval, porque são os dois muito próximos ali na mesma época. E 3 anos atrás a gente fez um desfile no acampamento pela manhã. E aí eu levei minhas crianças comigo, eles ficaram apaixonados por carnaval, já arrumei roupa de rainha para minha filha, aquela coisa toda. Tem gente de fusilicos. Os meus filhos são bastante. Então o contato deles, o contato deles com o carnaval se deu por isso. Se não tivesse isso, não teria, né? E aí, eu acho que é uma divisão de responsabilidades, tá? Indo direto ao ponto, porque faz 10 anos que nós não temos carnaval. De uma parte, o poder público se encostou nas cordas. Porque carnaval custa algum dinheiro, sim. Não vem com... Mesmo que só infraestrutura, a infraestrutura tem dinheiro envolvido. E não estou falando só de pessoal, tá? Segurança e outras coisas. A montagem, não é uma coisa barata. E aí juntou-se a vontade quase nula do poder público de fazer esse gasto com a desorganização, para ser simplório, tá? A desorganização das escolas de samba como regra. Não estou dizendo que tem 2 ou 3 ou 4 que se organizam, mas outros viviam só do carnaval, só da época do carnaval. E, portanto, não se preocupavam em documentação e outras coisitas mais que são necessárias para a obtenção de verbas. Juntando a fome com a vontade de comer, aí sobrou o quê? Sobrou a chiadeira. Eu não vou ficar culpando a prefeitura, não, viu? Ao contrário do que a prefeitura atual ou pretéritas. Acho sim que elas se utilizaram digamos assim, elas foram beneficiadas na sua vontade de pouco gastar com a desorganização das escolas como uma regra geral. E isso aí é que determinou basicamente isso é que determinou a não realização do carnaval. Aí eu vou perguntar, o que é desorganização? Aí são 2 ou 3 fatores, um interno e outro externo. O interno é a própria incapacidade das escolas de se organizarem internamente. Isso é, vão arrumar uma sede, vão ter atrações permanentes, como hoje tem o Islembé e a Vila Brasil, eu sei que tem. Outras podem ter. E agora eu vou dar a relação certinha aqui. Quais são as que dão de atividade? Eu sei que tem. Fazem risoto, fazem não sei o que, ficam juntando dinheiro, se organizam burocraticamente. Essas coisas eu sei. Deve ter outras e tal, mas como essas eu sei, eu estou falando das que eu sei. E as outras escolas não faziam nada, só viviam da verba pública. Aí não dá, né? Aí não tem condições. Então houve uma junção entre a vontade da prefeitura de pouco gastar com a desorganização interna, interna e externa. Interna porque não sabiam, não buscavam forma de se manter fora do carnaval, e também externa porque só se preocupavam com o recebimento da verba pública no final do ano. Olha só, das 8 escolas que participaram do último carnaval há 10 anos, 5 mantêm as suas atividades, tá? 2 estão se readequando, eu preciso entender melhor o que seria esse se readequando, e uma fechou as portas em definitivo. A última campeã foi a Unidos do Itaimbé, que inclusive completa 50 anos agora em 2025, tá? E aí aqui a condição de todas as escolas. A Arco-Íris segue com as atividades, mas não tem quadra própria. Aliás, muito bonito o trabalho que a Arco-Íris faz
o João e a sua esposa, a esposa do João, que inclusive é a presidente da associação, faz um trabalho muito bonito ali na Vila Lídia. A Trevo de Ouro, fechada. Unidos do Itaimbé continua com as atividades e atua em projetos sociais, possui sede própria e que recebe inclusive eventos realizados pela escola. Bem pertinho da minha antiga casa. Isso. A Unidos do Itaimbé, né? Fica ao lado, fica ali, a sede da Unidos fica ao lado da Escola Municipal Araci Barreto Sax, na Silva Jardim. A Vila Brasil continua com atividades também, tem projetos em parceria com a Universidade Federal. O Serjão, isso mesmo. Tem projetos em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria e outras instituições e possui quadra própria. Sérgio Silva, tá? Todo mundo conhece por Serjão. Acho que a Vila Brasil, não estou falando nenhuma bobagem ao dizer que é a mais estruturada de todas, a que não mais consegue se manter. Contudo, não quer dizer que eles estejam satisfeitos com a situação, porque o próprio Sérgio, numa reunião que eu tive com alguns representantes da escola de samba, disse: cada vez menos pessoas se interessam por carnaval. Até porque é difícil tu manter os membros de uma escola de samba motivados sem ter um objetivo lá na frente, que é vencer o carnaval. Se tu não vai ter desfile, tu não vai ter disputa com as outras escolas, é difícil motivar, né? E daí acaba que o ponto alto das escolas, de algumas, né, nem todas, acaba sendo a escolha da rainha do carnaval, que dura uma noite, uma representante sobe ali, dança, e a escola torce por ela e acabou. Ganhou, perdeu, vai todo mundo embora. E acabou, né? Então, por mais que a Vila Brasil esteja bem estruturada, isso não significa que esteja satisfeita. A Império da Zona Norte está em processo de reestruturação para voltar para o carnaval. A Mocidade Independente das Dores continua com as suas atividades. A Unidos do Camobi segue também com atividades, mas, se eu não me engano, a Unidos do Camobi não tem quadra. Eles seguem com as atividades, mas não tem quadra. E a Barão do Itararé está em processo de reestruturação da diretoria. A Barão do Itararé teve entre os seus... Olha, tem gente ilustre da Barão do Itararé. Marcelo Bisonha é um deles, foi presidente. O Renor Beltrame, que aliás teve aniversário esses dias, ele e o Candinho no mesmo dia. Opa! Beijo para o Renor, beijo para o Candinho, meus amigos. O Renor Beltrame era outro. Uma vez, cara do céu, eu fui com minha senhora. Tem coisa que a gente só faz no início do casamento. Fomos percorrer as escolas de samba da cidade uma noite dessas. E chego lá onde é que era o galpão deles? Era aqui na... Meu Deus, o Alemoa ali. Alemoa, não é o barraco da Alemoa. Aqui entre BR-158 para cá do Castelinho, ali já é travessia urbana. Uhum. Mas num canto ali tinha uma empresa ali que te cedeu um galpão. Renor Beltrame o pessoal rico fica guri. Pintando um carro alegórico. Mas que maravilha. Maravilha. Então, o carnaval é uma coisa mágica. Eu não sou muito do Ziriguidu, pessoalmente, mas eu admiro quem participa. É mágico. E aí, Claudemir? E quem mais? Tem mais alguma? Pois em entrevista, tem uma matéria do final de semana passado, aí tudo... Assim, procure. Entra ali no site do Diário, ou então bota no Google mesmo. Carnaval Santa Maria, Diário de Santa Maria, vai aparecer um dos primeiros resultados dessa matéria que foi feita pelo Diário de Santa Maria sobre os 10 anos sem carnaval aqui na cidade. E aí, nessa matéria, tá, a secretária de Cultura, Rose Carneiro, diz que, antes de mais nada, aquilo que tu falou, agora no início, ela concorda contigo, ela disse que é preciso esclarecer que a prefeitura não realiza sozinho o carnaval. Tá? Não realiza sozinha, o carnaval. Que ele tem que ser realizado pelas escolas, através da associação, com o apoio da prefeitura, né? E o prefeito Rodrigo Décimo também, em entrevista nessa matéria, fala que nunca se conseguiu fazer o carnaval de rua em Santa Maria por faltar algumas peças do quebra-cabeça, como, por exemplo, a regularização das escolas e da própria associação. A gente até falava antes do programa começar, né, Claudemir, aqui, que isso é o que a prefeitura disse para o Diário, tá? Mas eu apurei junto às escolas, como eu falei agora há pouco, eu tive uma reunião com alguns representantes das escolas, e eles dizem que a associação está formalizada e que algumas escolas ainda não têm os seus papéis, porque houve alguma mudança na legislação ao longo desses 10 anos, alguma coisa que exigiu
algumas coisas das escolas que eles tiveram que se adequar. E que muitas fizeram sim as adequações que tinham que fazer, mas que o documento que libera e que comprova que a readequação foi feita ainda não chegou até hoje. E que teriam até documentos presos, entre aspas, em cartórios da cidade e que sem explicação nenhuma. Não, talvez seja dívida. Né? Ainda não foram liberados. Vamos combinar. Tô só... Vamos combinar com todo respeito aos meus amigos das escolas de samba, que era uma esculhambação. Sim. Era uma esculhambação. Acho que todos concordam. Eu acho que o pessoal que está lá agora e que tenta melhorar a vida de todo mundo é um abnegado, tudo bem, mas que era uma esculhambação, era. Gente que fazia a escola de samba, criava uma escola de samba de um ano para outro. Aconteceu isso. E claro que as organizadas pagam a conta. Agora, se não estiver bem organizado, não pode nem participar da LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Sim. Então, como é que vai ser? Então, primeiro as escolas têm que se organizar bem. E até talvez seja o caso... Eu vou me meter numa coisa aqui que não é minha, não é do meu... Então, portanto, pode me putear à vontade. Mas talvez seja o caso de fazer um desfile só com as escolas organizadas. Ah, sim. Na verdade, penso eu que isso seja inevitável, né, Claudemir? Porque as que não... Se envolver recurso público, não tem como encaminhar, como repassar recurso público para aquelas que não estiverem com a sua documentação em dia, com tudo certinho. Mas, apesar disso, isso eu estou ouvindo já faz muitos anos, apesar disso, a Prefeitura afirma que quer sim realizar carnaval essa conversa eu conheço. No ano que vem, ou seja, em 2026. É apenas a renovação de votos. E fizeram também como é que eu posso dizer? Registraram a existência do Vivo Carnaval, né? O Vivo Carnaval será realizado no dia 16 de março na Vila Belga, que é ali chega nem perto do que poderia ser o nosso desfile aqui, mas é ainda uma manifestação de carnaval fora da época, que é um negócio que eu acho horrível, que eu acho que o Uruguaiano inventou esse negócio aí, não sei se foi o Uruguaiano que inventou, tá? Mas o exemplo que se segue é sempre do Uruguaiano, de fazer esse carnaval fora da época, e aí tem cidades que vêm com aquela conversa assim, mas em Uruguaiana funcionou, vamos fazer aqui também. Carnaval tem que ser nos dias de carnaval, parem de inventar moda, de fazer carnaval. Assim, ó... Não me sinto em condições de discutir contigo. Pelo amor de Deus, gente. Claro que vai ter gente que vai discordar, mas isso aqui é minha opinião pessoal e ponto, tá? Não tenho nem argumentos socioeconômicos para apresentar. Mas carnaval, quando é que tu tá em clima de carnaval? É durante o carnaval. Quando é que tu começa a entrar em clima de carnaval? É antes, um pouquinho antes do carnaval. Depois do programa eu já passou daqui. Já vou sair daqui, ó, só com o dedinho pra cima aqui, ó. Eu sou um ótimo sambista, tu entendeu? No mesmo lugar. Então, tu vai fazer, aí passa o carnaval, termina o carnaval, 2 semanas depois tu resolve reunir todo mundo e fazer um carnaval fora da época. Mas vão se afumentar, pra ser bem honesto mesmo, assim... Ali no sábado do enterro dos ossos a coisa já baixou, já não é mais a mesma coisa. E aí tu vai querer fazer agora carnaval 2 semanas? Isso nós estamos falando de rua, né? E de clubes que acabou. É verdade, praticamente acabou. Tu sabe que, nostalgia, eu fui editor do Jornal Razão por muitos anos. Sim. Então, quando eu era editor, tinha alguma função lá de chefia. Eu mandava alguma coisa lá na redação. E a gente era convocado para entregar os troféus do melhor folião, uma entrega da Razão. Sabe quantos clubes havia? 16, 17, 18 clubes que faziam carnaval. Hoje, para começar, o Greminho ali do lado do Imembuí, antes do tempo da Imembuí, que agora é Riachuelo, não existe mais. Não tem pelo menos. Sim, vamos lá, dos que eu lembro de cabeça. Isso aí. Extinto, tá? E quando eu comecei o carnaval, muitos já tinham terminado. Então tá, vai lá. Clube Cacheral. Não tem mais. Santa Mariense. Não tem mais. Comercial. Não tem mais. Greminho. Não tem mais. O Clube dos Ferroviários tinha carnaval. 21 de abril. Que era o 21 de abril, que diz que era um dos melhores carnavais que tinha de clube. 21 de abril não tem mais. Aí o Avenida Tênis. Associação dos Ferroviários. Isso, Associação dos Ferroviários. Mas não é o Clube dos Ferroviários. Não. Sempre foi o 21 de abril. Eu confundi aqui. Na Associação dos Ferroviários tinha um dos melhores. Associação dos Funcionários da Versão Ferroviária. Isso. Tinha um dos melhores que carnavais da Clube. Aí tinha Clubidores e Avenida Tênis Clube, que daí eram os mais... 13 de maio. Grêmio Ferroviário Rio Grandense. Daí esses aí eu já não peguei. Clube no ano de Camobi. Cruzeirinho, Ademir contribui. Mas enfim. Cruzeirinho. E, enfim, eram 16, 17.
Era uma... Inclusive tinha um esquema aí, tinha uns bundão lá do jornal, agora posso dizer, inclusive Claro, o jornal até já fechou. Já fechou. Não, eu posso dizer que não, o jornal é da minha paixão. Sim. Mas alguns colegas bundões, vamos deixar assim, que gostavam de se esticar, botar, ficar na estica e fazer só os clubes grandes. Sim. Eu não, eu gostava dos clubes mais simples. A gente chegava, era autoridade. Claro. Eu escolhia, Melhor coisa. Assim, você devia em 2 ou 3, né? Distribuía em 2 ou 3 gerentes. Aí eu só dizia, vocês escolhem o que vocês quiserem e o resto é meu. E então eu pegava Minuano, Calbi, Grandense, 13 de Maio, Associação da... A tripa forra. Chegou uma época, eu era... Recebiam até com a CEPIPS, Claudemir. Meu amigo Roberto Bisonha era presidente do tênis, eu até fazia uma assessoria lá pro tênis na época. E eu fui nos meus 5 clubes, cheguei às 2h30 da manhã, 3 horas nos dois para me divertir um pouquinho. E quase que eu tivemos que improvisar lá um troféu, porque o pessoal dos chiques, de outros clubes, não tinha chegado ainda. Ah, pois mas é. Essa, eu só. Essa aí é a história. E agora, até isso, não temos mais. Porque é aquilo, se fala pouco em carnaval na cidade, daí quando tu vai perdendo energia, Claudemir, vai perdendo energia e vai perdendo o embalo para fazer as coisas. Eu tô perdendo energia faz tempo. Mas não por carnaval. Não por carnaval. Eu lamento muito o carnaval. Tanto que eu tenho viajado já no carnaval, já faz muitos anos que eu viajo no carnaval, porque a perspectiva de ter alguma coisa aqui é sempre pequena. E quando eu não viajo, a gente faz um carnaval particular em Itaara, na casa da minha mãe, e aí bota aquele carnaval à moda antiga, sabe? Com marchinha de carnaval, samba de enredo. Não tem funk no carnaval. Que história é essa que inventaram de tocar funk em carnaval? Eu sou do Bandeira Branca. Onde já se... Claro, mas é isso. No hino do Grêmio do Inter nunca me agradaram. Fica botando... Não, é samba, marchinha, samba enredo, né? Então, ó, saudade do carnaval. Se vocês têm saudade do carnaval também, deixa aí no seu comentário, conta no comentário aí, ó. Uma historinha de carnaval pra gente ler aqui no próximo semanário. Fiz um teste semana passada, deixa eu dizer aqui, coisa pessoal. Falou em Itaara, eu me lembrei. Eu fiquei 3 dias em Itaara. Opa, coisa boa. Sexta de manhã, sexta de tarde, sábado, domingo, segunda de manhã voltei. Então, de Airbnb. Coisa boa. Interessante. Ainda menos que Itaara, a gente sair do Airbnb e ia almoçar fora. Sim. Eu não sou contra de levar a casa junto. Ah, não, mas também não gosto. Então, mas eu queria fazer, eu não vou fazer podia fazer, né? Uma propagandinha de graça, será que eu faço? Faz, Claudemir. Gostei muito da laminuta do Parador 58. É mesmo? Sou louco por uma laminuta. Vou ter que ir uma hora dessas lá. Muito bom, a carne boa. Então. Os feijão eu não gosto, então eu pedi para suprimir. Não gosta de feijão, Claudemir? Não gosto, não, é aquele meu... tem um probleminha com feijão. Só o feito na minha casa eu como. Cebola, claro. Verdade. Enfim, mas batata frita ainda não tem cebola. Ainda não botaram. Não começaram a botar. Qualquer hora eu vou botar, aí eu acabo, velho. Então fica aí o registro da laminuta do Parador 58. Recomendo. Muito bom, mas Itaara e é mais caro que os outros também, tem mais essa, mas é bom. Sabe, quando eu vou viajar, agora isso não é uma coisa que não interessa pra ninguém, né? Mas eu vou falar igual. Eu sou da filosofia de que quando eu vou viajar, eu prefiro ficar menos dias, tirar menos dias na viagem, viajar por menos tempo, mas aproveitar... aproveita a viagem, entendeu? Almoço na beira da praia, janto fora, café da manhã no hotel. Milho verde de 20 pila. Entendeu? Aí, porque tem gente assim, vou passar 15 dias na praia. TV batidinho. Quero passar 15 dias na praia, mas daí vai até de reboque, leva panela, faz almoço, faz janta. Isso não. Faz tudo. Não, daí não é férias, né, amiga? Ele só trocou a responsabilidade de lugar, o sofrimento de lugar. Falar que tem que trazer de volta. Não. Eu prefiro ficar menos dias, eu sou pobrezinho, eu fico menos dias, diminui ali a estadia, a quantidade de tempo que eu fico fora e aproveito esses dias e volto a descansar. Vai terminar o programa, né? Então eu vou botar o chapéu. Então tá. Então é isso. Conta aí a sua história de carnaval. Não esquece de curtir, compartilhar. Não interessa onde é que tu tá assistindo. Se é no Facebook, se é no Instagram, se é no YouTube, se é no Spotify, se é no site do Claudemir Pereira, que aliás, inclusive, está o
o semanário 54 na capa Puta, levei uma mijada agora. do site Clodomiro Pereira, mas será atualizado, tenho certeza disso. Será atualizado porque tem carnaval. Não, tá com 56. Ó, então, um desses aí. Mas tá 1 ou 2 atrasado. Atrasado, é verdade. Então, curte, compartilha, não esquece aí de gente. comentar. Levei uma mijada A sua... Não esquece de comentar. Não sei se vai ter semanário semana que vem. Não esquece de comentar a tua história de carnaval aí pra gente relembrar esses bons tempos. Até o próximo final de semana. Um feliz carnaval dentro da medida do possível a todos. Saracotei bastante. Tchau. Tchau, tchau.